Olá, seja bem-vindo ao nosso tempo com a Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar o estudo no livro de Ruth. E eu espero que você esteja acompanhando, eu espero que você esteja gostando desse estudo e que esse estudo esteja falando ao seu coração. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos orar. Vamos orar e vamos pedir a Deus que fale conosco, que nos acompanhe e nos abençoe. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor se faça presente nesta hora, tocando vidas e corações, abençoando cada pessoa que vem a este estudo com o desejo de conhecer mais o Senhor e a Tua palavra. E hoje, que no livro de Ruth, no capítulo de hoje, nós sejamos tocados pela mensagem poderosa da palavra do Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bom que você veio, que bom que você está aqui com a gente para esse momento com a palavra de Deus. O livro de Ruth é um livro muito importante, é um livro muito interessante e nós temos aprendido bastante. E hoje nós vamos ao nosso estudo de número 5. Mas antes, eu queria dizer boa noite para quem nos acompanha. Eu espero que você esteja conseguindo ler e entender a palavra de Deus. Hoje, o tema do capítulo de Ruth que nós vamos estudar é o plano de Noemi. O plano de Noemi. Noemi arquiteta um plano. E isso está no capítulo 3. Noemi chama Ruth e começa a explicar o seu plano. Acompanhe comigo o versículo 1. Um dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Veja a preocupação de Noemi com Ruth, porque assim como Noemi, Ruth ficou viúva também, só que Ruth ficou viúva jovem ainda. E ela pensa na felicidade de Ruth. Noemi deseja que Ruth seja feliz, que ela tenha um lar. A situação daquelas duas viúvas não era fácil. Duas viúvas desamparadas, tentando ganhar a vida ali na terra de Israel, não é algo fácil. Então, Noemi está preocupada com o futuro de Ruth, que envolve também a sua própria vida, porque Ruth se prontificou a ficar com Noemi, a sua sogra, para cuidar dela. Mas Noemi quer retribuir todo esse sacrifício, toda essa dedicação que Ruth empenhou a ela, e ela está decidida a arrumar um lar para Ruth. Os versos 2 a 5, nós vamos ver que Noemi dá as instruções de como Ruth deve proceder. Vamos olhar então para esses versículos? Versículo 2 até o versículo 5. Noemi continua falando: você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes. Pois bem, esta noite você vai debulhar, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. E Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora disse. Então Noemi arquiteta um plano. E ela então diz para Ruth se trocar, colocar o melhor vestido, passar perfume, tomar um banho antes, né? E vá para ela ir até lá. Porque normalmente quando
os cereais estão sendo debulhados, eles servem ali uma refeição para os trabalhadores. É como se fosse uma festa, a festa ali depois da festa da colheita, né? A época de debulhar a cevada. E então ela fica escondida, ela se cobre possivelmente com uma capa, fica lá num canto observando. Hora que todo mundo acaba de comer e beber, o Boaz, ela fica vendo onde ele vai se deitar. E a Noemi diz então para ela ir lá de mansinho descobrir os pés de Boaz. Por quê? Porque a Ruth ia deitar ali perto dos pés dele, de madrugada com o frio, os pés iam ficar gelados, ele iria acordar. Ao acordar, ele iria ver a Ruth ali. E ali ele iria perguntar o que ela está fazendo ali. E dali iria sair uma conversa. Esse era o plano que Noemi tinha arquitetado. Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver se esse plano deu certo? Versículos 6 a 9. Ela foi ao lugar onde debulhavam as espigas e fez tudo o que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite, ele acordou de repente, porque pé gelado. Ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado. Tomou um susto de ver que tinha uma mulher, de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Ele tomou um susto. Ele ficou sem entender. E ele perguntou, quem é você? E aí a Ruth responde, eu sou Ruth, a sua empregada. Então ela foi humilde. Aliás, ela tinha mesmo ficado junto com as empregadas do Boaz, mas ela se apresenta humildemente, como ela se dissesse, Ruth, a sua serva. O Senhor, e aí ela acrescenta, o Senhor é o nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Aqui na linguagem de hoje, a expressão está bem traduzida, ela está bem de acordo com o sentido. Mas o texto original, no texto original, Ruth diz assim literalmente, estende sobre mim a sua capa. E essa era uma expressão idiomática, porque quando um homem cobrisse uma mulher com a sua capa, isso significava um pedido de casamento, especialmente se fosse uma viúva. Então o que Ruth falou mesmo na verdade? O Senhor é nosso parente, chegado, estende sobre mim a sua capa. O que ela queria dizer? Me pede em casamento. Foi esse o pedido dela. Né? Na linguagem de hoje ele diz, o Senhor é nosso parente chegado, por isso tem o dever de me proteger. Por quê? Porque através do casamento, aquela viúva seria protegida, os bens do falecido seriam resgatados e voltariam para a família, o filho que nascesse daquela relação, em muitos casos, carregaria o nome do falecido. Então, o Boaz é o protetor, é o resgatador, porque é o parente chegado. E Ruth nada mais diz do que isso. Ela aproveitou aquela oportunidade, fez tudo como Noemi tinha dito. Ela não teve essa conversa em público, no meio de todo mundo. Foi algo preparado. Noemi foi sábia em dar esses conselhos e Ruth faz tudo certinho. E então, o que ela está dizendo é o seguinte, estenda a sua capa sobre mim, porque você é o resgatador da nossa família. É isso que Ruth quer dizer. Ela está dizendo, você deveria me pedir em casamento, porque você é o resgatador. Você é aquele que deveria resgatar a nossa família, que da família só sobrou Noemi e Ruth. Então, se Elimeleque era o dono das terras, que vendeu ou perdeu as terras e foi para Moabe, Malom, que era o filho de Elimeleque que casou com a Ruth,
era o herdeiro. Então, a partir do momento que Elimeleque morreu, Malom era o chefe da família. Só que agora o Malom morreu também. E as duas viúvas não tinham condições de resgatar a propriedade da família. Elas deviam estar passando por um período muito difícil. Elas estavam desamparadas. Então, dizer para o Boaz, você é o nosso protetor, é o nosso resgatador, ela está dizendo o seguinte: nós estamos desamparadas, nós precisamos de alguém da família que nos ampare. E ela fala isso dentro da lei, porque havia uma lei que garantia tudo isso que nós já lemos nos nossos encontros anteriores. Bom, então, Boaz ouve aquilo e, ainda surpreso, dá uma resposta. Vamos ver a resposta que Boaz dá. Versículos 10 a 13. Boaz respondeu assim: que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. O que ela fez pela sogra? Não abandonou a sogra. Abriu mão de voltar para o seu povo para cuidar da sogra. Ela se comprometeu com a sogra. Todo mundo viu isso. Todo mundo ficou admirado com esse gesto de amor, com essa demonstração de caráter firme, de virtude que Ruth demonstrou. Mas agora Boaz diz: você está mostrando maior lealdade agora do que com o que você fez pela sua sogra. Como? Se colocando ali para que a família fosse resgatada, para que os bens da família fossem restituídos, para que aquelas duas viúvas tivessem esperança de um futuro. Então ele diz isso. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar homem, mas moço, fosse rico ou fosse pobre. Ruth, jovem, possivelmente bonita, poderia sair à procura de um marido. Mas ela prioriza aquele que era o resgatador da família, porque naquela cultura isso era muito importante. Isso era um valor, algo que era muito importante. Então, ele destaca isso, versículo 11. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade, toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Ela demonstrou isso por tudo que ela fez. Vou fazer tudo o que você pede, tudo o que você me pede. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado do que eu. Na verdade, parente mais de Noemi, né? Porque Ruth tinha o parentesco ali por tabela. Fique aqui o resto da noite e de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem, mas se não quiser, prometo por Deus o Senhor que ficarei com essa responsabilidade. Agora deite-se e durma de novo. Então Boaz tem essa conversa com Ruth. Ele fica surpreso, mas nas entrelinhas parece que Boaz ficou contente com essa situação. O caráter de Ruth se tornou conhecido na cidade. Ela era uma moça direita, virtuosa, fez tudo certo, fez além daquilo que se fazia. Foi leal à sua sogra. Quando ela foi lá catar as espigas, ela se comportou decentemente. Tanto que Boaz a protegeu, deu a ela a oportunidade de trabalhar ali com as suas servas, de beber a água que os seus servos iriam tirar. E Boaz, então, valoriza as atitudes de Ruth. Ele já havia percebido alguma coisa nessa moça. É possível até que ele houvesse reparado bem nela. Até tido algum interesse
por ela, mesmo sem saber. Ou talvez ficando sabendo, mas ficando quieto e refletindo sobre aquela situação de que ela fazia parte da família. Mas ele também demonstra ser um homem honrado. Boaz dá todos os sinais de ser ele também um homem honrado. Ele não faz nenhum tipo de assédio. Ruth deitada ali nos seus pés de madrugada, ninguém ali por perto. Ele poderia ter tentado algum tipo de assédio com a Ruth, mas ele demonstra respeito por ela, como ele fez da primeira vez, dando oportunidade para ela estar ali entre os seus empregados, recomendando que ninguém mexesse com ela. E ele pede a ela então que fique ali o resto da noite, porque ali ela estaria mais segura do que se aventurando na escuridão para voltar para casa de madrugada, tarde da noite. Então ele diz, então dorme aí. Porém surge um problema inesperado. Tem outro parente que é mais chegado. E agora? O que será que Ruth pensou nessa hora? Será que ela ficou surpresa, decepcionada? Puxa, mas eu pensei que era ele. Tem um outro ainda? Quem será que é esse outro? Será que esse outro é um homem honrado como Boaz? Será que esse outro é um homem justo, bondoso como Boaz? É possível que ela estivesse nutrindo uma admiração por Boaz, por causa das atitudes dele. Assim como ela estava nutrindo uma admiração por ele, pelo cavalheirismo, pela bondade, pela maneira correta dele se comportar. E mais uma vez, ele então diz para ela, não, dorme aqui, de manhã você volta para casa da sua sogra. Há um outro parente mais chegado que tem prioridade para resgatar Noemi e Ruth. O fato de Boaz saber disso dá a entender que ele pensou sobre o assunto e até mesmo investigou a possibilidade dele ser o resgatador da família de Elimeleque. Talvez por isso ele não tivesse se aproximado de Ruth ou ido lá conversar com a Noemi. Por quê? Ele talvez tenha se interessado pela Ruth, mas ficou sabendo que tem um parente mais chegado. Aí ele pensou, bom, vou ficar quieto, né? É o outro que é o resgatador, não sou eu. Mas os primeiros contatos dele com Ruth provavelmente devem ter despertado o interesse dele. E talvez em Ruth também, porque ela percebeu a bondade, o procedimento dele como um verdadeiro cavalheiro e um homem honrado. Os versículos 14 e 15 mostram que Ruth se levanta de madrugada e Boaz lhe dá um pouco mais de cevada. Por que ela levanta de madrugada? O Boaz diz para ela, olha, ninguém pode saber que veio uma mulher aqui. Isso pega mal, vai sair falatório, vai ser, talvez ele esteja dizendo, vai ser ruim até para você ser vista aqui. Então, versículos 14 e 15 diz assim, então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então Boaz disse, tire a sua capa e a estenda no chão. Ela estendeu e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e a ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Ruth então chega em casa e conta tudo isso para Noemi. Ele dá um pouco mais de cevada para ela e porque aquela primeira quantidade de cevada que ela trouxe foi das espigas que ela colheu. Você lembra? Mas agora ele dá uma quantidade de cevada a ela. E aí, quando Ruth chega em casa, ela vai contar tudo para Noemi. Versículo 16. Quando ela chega em casa, sua sogra perguntou, como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo o que Boaz tinha feito por ela. E disse ainda,
ele também me deu toda essa cevada e disse: não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra. Então Noemi disse: agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. Olha, Noemi está muito confiante. Eu imagino que quando Noemi mandou a Ruth lá, ela ficou em oração. O texto não diz isso, mas a gente pode conjecturar, a gente pode imaginar isso. Ela ficou lá orando para que desse tudo certo. A Ruth, bonita, bem vestida, perfumada, ela pensou, o Boaz vai olhar e vai falar, eu vou casar com essa mulher. A Noemi estava muito confiante. E não é difícil a gente imaginar de que ela ficou a noite toda lá orando e esperando a Ruth voltar para casa. Porque parece que ela está acordada na hora que a Ruth chega, não é? Porque a Ruth chega e ela já vai perguntando como foi. Que lições nós poderíamos tirar desse pequeno trecho da Escritura? A primeira, Deus abençoa aqueles que seguem os valores e princípios da sua palavra. Ruth, embora sendo moabita, ela abraçou os valores e princípios do Deus de Israel. Ela vem para Israel e Boaz até menciona no outro capítulo que ela veio buscar abrigo debaixo das asas do Deus de Israel. Essa é uma expressão muito interessante e é a mesma expressão que o Ruth usa quando ela diz para Boaz, me cobre, lança sobre mim a sua capa. É como se ela dissesse para Boaz, estende sobre mim as tuas asas. Então, primeiro ela busca abrigo no Deus de Israel. Depois ela busca abrigo naquele homem, que era o resgatador da família, um homem honesto, um homem honrado, como era Boaz. Então, Ruth era uma mulher virtuosa. Ela ficou conhecida como uma mulher direita. O procedimento dela ali em Belém chamou a atenção da população da cidade, que até o Boaz estava sabendo do comportamento da Ruth. E talvez tenha sido isso que o levou a se interessar por ela. O seu caráter, a sua bondade, a sua honestidade, a sua virtude. Mas, como eu falei também, Boaz era um homem íntegro, um cavalheiro, um homem bondoso, fez bem para ela, abençoou a Ruth lá na colheita, protegeu a Ruth de alguém que pudesse molestá-la, permitiu que ela colhesse, ainda deu a ordem aos seus empregados que deixasse cair algumas espigas a mais para ela poder colher. Depois ainda deu um pouco mais de cevada para ela levar para a sogra. E ali naquele local onde se debulhava as espigas, no meio da noite, aquela moça sozinha, ele foi cavalheiro. Ele não tentou nenhum tipo de assédio com ela. Ele era um homem honrado, temente a Deus. Tanto que ele fala aqui que se o outro lá, o que tem o direito, não quiser, por Deus, eu vou me casar com você. Aqueles que seguem os valores e princípios da palavra de Deus serão abençoados. De que maneira Ruth vai ser abençoada? Ela já foi abençoada até aqui, mas de que outra maneira Ruth vai ser abençoada? De que maneira Boaz será abençoado? Isso é um tema para o nosso próximo encontro. Uma segunda lição. Há momentos em que nós precisamos aprender a esperar. Algumas soluções não são imediatas. Tem gente que é desesperada para resolver as coisas tudo na hora. E aí põe o carro na frente dos bois, como diria minha avó. Tem assuntos, tem questões que a gente não deve se precipitar, que a gente deve orar. Tem coisa que você ora e espera. Não é tudo
que você vai tentando resolver, fazer as coisas do seu jeito. Porque às vezes o jeito da gente é errado. Às vezes o jeito da gente vai dar errado. Mas a maneira de Deus é perfeita. Então, quando você tem um problema difícil para resolver, uma situação difícil que exige a sua atenção, que exige que você faça alguma coisa, preste atenção. Gaste um tempo de oração e não se precipite. Veja que no versículo 5, versículo 5, Ruth, não, versículo 5 não, perdão, é versículo 13. O que Boaz diz para Ruth? Amanhã resolveremos. De manhã nós veremos o que nós podemos fazer. Porque ele disse o que? Olha, tudo bem, eu fico feliz com o que você está falando, só que tem um que tem prioridade. Mas dorme aí, de manhã a gente vai ver o que vai acontecer. Ruth teria que esperar. Ela foi em busca de uma resposta, mas ela não teve uma resposta imediata. Nem todas as respostas que a gente busca são imediatas. Um outro versículo, versículo 18. O que Noemi diz para Ruth? Agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer. O que Deus está ensinando para Ruth? Ruth, tem momentos que a gente tem que esperar. Nem todas as respostas são imediatas. E esse ensinamento que Deus está dando para Ruth, Ele está dando para mim e para você também. Tem problemas que não têm solução imediata. Nós precisamos deixar Deus agir. Deus falar ao coração das pessoas e regar tudo com oração, esperando Deus fazer o seu trabalho. Tem coisa que não resolve na hora. Tem coisa que não tem solução imediata. Mas, por outro lado, uma terceira lição. Há decisões que não podem esperar. Agora sim, versículo 5. Quando a Noemi diz para Ruth, vai, faz isso, isso e isso. O que a Ruth responde? Versículo 5. Vou fazer tudo o que a senhora disse. E ela, em seguida, vai. O plano de Noemi exigia uma resposta imediata, uma decisão imediata. E Ruth obedece. Veja o versículo 11 também. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que você me pede. A hora que a Ruth vai lá para dizer, olha, casa comigo. O Boaz, ele deu uma resposta imediata. Eu vou fazer o que você me pede. Ele não enrolou ela. Ele não ficou dizendo, vamos ver se vai dar certo. Ele disse, eu vou fazer o que você me pede. Só tem um porém. Tem isso, isso e isso. Tem um lá que tem a preferência. Eu vou lá conversar com ele. Mas ele já deu a resposta na hora. Eu vou fazer o que você me pede. Ele foi um homem de palavra. Ele foi um homem que tomou decisão e tomou decisão imediata. Ele não enrolou para responder. Então, há decisões que não podem esperar, que precisam ser colocadas em prática hoje. Você tem alguma decisão importante que você precisa tomar hoje? Quem sabe uma decisão de consertar alguma coisa na sua vida, que já faz tempo que não conserta. Há decisões que precisam ser colocadas em prática imediatamente. Alguma coisa que Deus te pediu e você está esperando o quê? Fale como Ruth falou. Fale como Boaz respondeu. Eu vou fazer. E não adie uma decisão importante. E em último lugar, em todo o livro de Ruth, em cada capítulo de Ruth, nós não podemos deixar de pensar que Jesus é o nosso resgatador. É Ele que nos resgata do pecado e da condenação. Boaz aqui é um exemplo, é um modelo de Jesus. Ele representa Jesus,
o nosso resgatador. Nós estávamos na miséria do pecado e da condenação. Ele veio até nós. Ele morreu por nós na cruz. E ele hoje nos chama e nos resgata de uma vida de pecados, de uma vida longe de Deus, e nos chama para nos abrigarmos debaixo das suas asas. Ou, usando a linguagem aqui, debaixo da sua capa. Jesus é o nosso resgatador. Mas essa história chega no final do capítulo 3 com um suspense, um momento de indefinição, um momento de perigo. Será que Boaz vai conseguir casar com Ruth? Será que Boaz vai conseguir, ou será que vai ser o outro parente que a gente não sabe quem é? Que a gente não sabe se é um homem bom e honrado como era Boaz. Esse é um momento de suspense. Esse é um momento de perigo. Esse é um momento em que a gente fica aflito, querendo saber o que vai acontecer. E a gente imagina que Ruth, lá na casa de Noemi, estava aflita, querendo saber o que vai acontecer. E a Noemi falando para ela: fica calma, minha filha, e vamos esperar para ver o que vai acontecer. E eu quero dizer para você, fique calmo, fique calma, que na semana que vem a gente vai ver o que vai acontecer. Que Deus te abençoe e que o livro de Ruth continue sendo um instrumento de Deus para o seu crescimento espiritual e que esses princípios abençoem a sua vida de verdade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo com a palavra e muito obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Por favor, nos ajuda a viver de acordo com os valores e princípios da tua palavra, como nós aprendemos aqui com Ruth, com Noemi e com Boaz. Muito obrigado, Senhor. Dirige a nossa vida, cuida de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.